Imagina você ser um taxista e aceitar a corrida de uma moça, só que no dia seguinte você acaba descobrindo que aquela moça tinha falecido há anos. Oi, meu nome é Gabi e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lenda da moça do táxi. Começou com uma jovem chamada Josefina Conte, nascida em 19 de abril de 1915 em Belém do Pará. Ela levava uma vida tranquila ao lado da sua família. Seu pai era Nicolau Conte, um empresário ligado ao ramo industrial. Ele era dono de fábricas de calçados e a família vivia uma vida muito tranquila e muito confortável para aquela época. A Josefina era descrita como uma moça muito educada, muito elegante e muito querida pela família. Em algumas versões da história, existe um detalhe curioso em sua rotina. Todos os anos, no dia do seu aniversário, seu pai a presenteava com um passeio de táxi pela cidade. Durante esse trajeto, ela percorria alguns pontos de Belém e no final da viagem terminava na fábrica da família. E ali, segundo esses relatos, ela costumava escolher um par de sapatos. Um gesto simples, quase simbólico, que marcava aquele dia especial. Entre os seus 15 e os seus 16 anos de idade, a Josefina começou a ter uma febre todos os dias. Eles acharam que era apenas uma gripe, só que com o passar dos dias ela foi piorando muito e depois de ir várias vezes até o médico da família, ela acabou sendo diagnosticada com tuberculose. Na época, uma doença séria e difícil de tratamento. Ela foi então encaminhada para um hospital onde precisaria ficar em isolamento longe da família, iniciando um tratamento longo e solitário. Mesmo com todos os cuidados, o quadro da Josefina acabou se agravando e ela acabou falecendo em 1931, aos 16 anos de idade. Ela foi enterrada no cemitério Santa Isabel. Depois de 5 anos dessa tragédia, em 1936, começaram a surgir os primeiros relatos estranhos, boatos que começaram a se espalhar entre os motoristas de táxi. Durante um almoço na casa da família Conte, um homem bateu na porta. Era um taxista. Ele contou a Nicolau que havia dado carona para sua filha. Segundo ele, a jovem entrou no táxi no cemitério, pediu para ser levada até uma igreja onde permaneceu por alguns minutos rezando e depois pediu para retornar ao cemitério. Antes de descer, ela disse que a corrida deveria ser cobrada de seu pai e entregou ao motorista o endereço da família. O Nicolau achou estranho e perguntou para sua outra filha se ela tinha pegado um táxi e se ela conhecia aquele motorista. Ela disse que não. Foi nesse momento que o taxista avistou um retrato da Josefina sobre o móvel da casa. Apontou para a fotografia e disse que aquela era a jovem que lhe havia dado carona. Nicolau ficou assustado, olhou para o retrato e respondeu que aquilo era impossível, pois a jovem da foto era sua filha, Josefina, que havia falecido anos antes. Depois que o taxista ouviu aquele relato, ele ficou muito assustado, deixou a casa e não cobrou a corrida. Com o passar do tempo, vários relatos como esse começaram a se espalhar em vários pontos da cidade. Motoristas de táxis passaram a contar histórias semelhantes, sempre envolvendo uma jovem durante corridas noturnas. E um detalhe em comum chamou a atenção. Esses relatos se tornaram ainda mais frequentes no dia 19 de abril, data de aniversário da Josefina. E a partir daí, a história começou a ter várias versões. Algumas versões dizem que durante a corrida a jovem acaba desaparecendo do carro sem deixar rastros. Em outras, os motoristas afirmam que ela continua o trajeto em silêncio como uma passageira comum. E ainda há quem diga que ela apenas observa a cidade como se estivesse apenas acompanhando o passar dos anos. Com o passar do tempo, essas histórias deixaram de existir apenas entre os motoristas e a lenda começou a se espalhar pela cidade. E no túmulo associado a Josefina, no cemitério Santa Isabel, passou a receber visitas com mais frequência. Segundo relatos populares, algumas pessoas passaram a visitar o local, deixavam flores no túmulo, outras pessoas afirmam que faziam pedidos e orações como forma de homenagem à sua história. Hoje, a moça do táxi é uma das lendas mais conhecidas de Belém, passada de geração em geração, contada de formas diferentes, mas com o mesmo mistério. E essa é uma das versões da lenda da moça do táxi. Comenta aqui se vocês já ouviram falar dessa lenda, se vocês conhecem outras versões dela.
Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.